Por 12 anos, ela tentou de tudo e nada funcionou. 12 anos. Pense nisso por um momento. 12 anos não é apenas um número. São 144 meses. São mais de 4.000 dias acordando com a mesma dor, com o mesmo peso, com a mesma pergunta sem resposta. Por que eu? 12 anos tentando. 12 anos esperando, 12 anos acreditando que o próximo médico seria diferente, que o próximo tratamento funcionaria, que a próxima manhã seria melhor. E não foi. Médicos, ela viu muitos, alguns com rostos bondosos, outros com palavras frias. Ela ouvia os diagnósticos com atenção, assinava os papéis, seguia cada tratamento, seguia cada instrução com a disciplina de quem ainda acredita que existe uma saída. No começo, havia esperança, aquela esperança fresca, quase ingênua, de quem ainda não foi derrotado. Desta vez vai funcionar. Esse médico parece mais experiente. Esse tratamento é diferente. Mas o corpo não respondia, e a esperança foi se tornando cada vez mais rara, cada vez mais difícil de encontrar dentro de si mesma. Tratamentos, ela passou por todos que pôde, alguns dolorosos, alguns humilhantes, alguns que prometiam muito e entregavam nada. Ela se submeteu a tudo porque quando você está sofrendo, você faz qualquer coisa mesmo. Dinheiro, foi indo embora aos poucos e depois mais rápido. O que ela tinha guardado, o que pegou emprestado, o que os familiares deram com pena. Tudo foi para tentar comprar de volta o que havia perdido. A saúde, a normalidade, a vida que existia antes da doença. E a esperança, essa foi a última a ir. Mas restou só a dor. Mas não era apenas a dor no corpo, havia algo pior. Ela vivia isolada, rejeitada, esquecida. Naquela cultura, naquela época, a enfermidade dela não era apenas uma questão médica, era uma questão religiosa, social, humana. Ela era considerada impura. Quem a tocasse tornava-se impuro também. E assim as pessoas foram se afastando. Primeiro os estranhos, depois os conhecidos, depois os amigos, e no final, até os mais próximos mantinham distância. Ela sabia o que era caminhar por uma rua e ver as pessoas desviarem o olhar, desviarem o caminho. Sabia o que era chegar perto de alguém e perceber o recuo sutil, quase imperceptível, mas absolutamente real. Sabia o que era ser tratada como se simplesmente não existisse. 12 anos de invisibilidade. 12 anos sendo o tipo de pessoa que as outras pessoas preferem não ver. E então, naquele dia, ela ouviu algo. Um burburinho, uma conversa, um nome que as pessoas repetiam com uma mistura estranha de espanto e entusiasmo. Jesus. Disseram que ele curava, que tocava em leprosos sem recuar, que parava no meio do caminho para olhar nos olhos de quem ninguém mais olhava, que via as pessoas que o mundo havia decidido ignorar. Ela ouviu histórias de cegos que enxergaram, de paralíticos que andaram, de famílias que voltaram para casa completamente diferentes do jeito que saíram. E dentro dela, naquele lugar onde a esperança havia morrido, algo se moveu. Não era certeza, não era euforia, era algo mais quieto do que isso, algo mais frágil, quase como uma chama pequena tentando resistir ao vento. E ela pensou, quase sem querer pensar, se eu apenas tocar na roupa dele, já é suficiente. Não pediu para ele parar, não planejou um discurso, não ensaiou o que diria, apenas pensou, se eu chegar perto o suficiente, se eu estender a mão, se eu tocar, só isso. No meio da multidão, ela foi. E aqui você precisa imaginar a cena. Não era um lugar quieto, era uma multidão, gente por todos os lados, ombros e cotovelos e vozes e passos, uma massa humana se movendo em torno desse homem que todos queriam ver, todos queriam tocar, todos queriam alcançar. E ela estava fraca.
12 anos de doença enfraquecem o corpo de maneiras que vão além do físico. Enfraquecem a vontade, enfraquecem a autoestima, enfraquecem aquela capacidade de acreditar que você merece ocupar espaço. Ela estava cansada, quase sem forças. O tipo de cansaço que não é só do corpo, é da alma. Mas ela foi. Passou por entre as pessoas com cuidado, curva, quase invisível, como havia aprendido a ser, sem chamar atenção, sem pedir licença em voz alta, apenas se movendo, centímetro a centímetro, em direção a ele. E quando chegou perto o suficiente, ela estendeu a mão e tocou a beira do manto. Apenas isso. Um toque rápido, discreto, quase tímido. Na mesma hora, tudo mudou. Ela sentiu. Sentiu antes de entender. Sentiu no corpo aquilo que não tem nome exato. Uma espécie de cura que começa de dentro para fora, que não pede permissão, que simplesmente acontece. 12 anos. E em um instante, ela sabia. Não precisou de médico para confirmar. Não precisou de exame. Não precisou de ninguém dizendo que era real. Ela sabia porque era o seu corpo. E pela primeira vez em 12 anos, o seu corpo estava bem. E foi exatamente nesse momento que Jesus parou, no meio da multidão, com todas aquelas pessoas ao redor, com toda aquela confusão e movimento e barulho. Ele parou e disse: "Alguém me tocou." Os discípulos olharam em volta, confusos. "Mestre, a multidão inteira está te pressionando e você pergunta quem te tocou?" Mas ele sabia que era diferente, sabia que tinha sido intencional, sabia que tinha sido fé. E ela, tremendo, se aproximou e contou tudo. Os 12 anos, o sofrimento, o dinheiro gasto, a solidão e aquele pensamento quase impossível: se eu apenas tocar. E Jesus a olhou, não com pena, não com julgamento, com algo muito mais poderoso do que os dois, e disse: "Filha, a tua fé te salvou, vai em paz." Não foi o toque, entenda isso. Havia muitas pessoas tocando em Jesus naquele dia. A multidão inteira estava em contato com ele de alguma forma. Mas apenas ela foi curada, porque não foi o toque físico que fez a diferença. Foi o que estava por trás do toque. Era fé. Aquela fé pequena, frágil, quase desesperada. Aquela fé que não tinha garantias. Aquela fé que veio de um lugar de profunda exaustão e disse: "Mesmo assim, eu vou tentar. Mesmo assim, eu acredito que é possível." Ela não tinha certeza. Ela tinha fé. E isso foi suficiente. E às vezes, é exatamente isso que ainda falta. Não mais esforço. Não mais planejamento. Não mais tentativas desesperadas de controlar cada detalhe. Às vezes falta aquele momento de parar, estender a mão e simplesmente acreditar que tocar é suficiente. Você talvez esteja carregando o seu próprio 12 anos. Talvez seja uma situação que não muda, uma dor que não passa, um cansaço que não vai embora, um sonho que parece cada vez mais distante. E talvez você já tenha tentado tudo, mas você já tentou simplesmente tocar? Com fé, com humildade, com aquela coragem silenciosa de quem está quase sem forças, mas ainda assim se move em direção ao que acredita? Ela foi, mesmo fraca, mesmo cansada, mesmo invisível para o mundo. Ela foi. E isso fez toda a diferença. A fé não precisa ser grande para mover o céu, só precisa ser real. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal para mais histórias que ensinam.